esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo as 8º da Páscoa. Esse é o contexto bonito da liturgia desta semana. Esta é a situação do Evangelho de hoje. Como nos fala o finalzinho do Evangelho de São João que ouvimos, foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dentre os mortos, apareceu aos discípulos. A 3ª aparição de Jesus ressuscitado. E o contexto desta 3ª aparição é muito peculiar. Nós vimos no início do Evangelho que Pedro toma uma decisão: vou pescar. E os discípulos que estão com ele dizem: também vamos contigo. E eles vão então para a pesca e passam a noite ali tentando pescar. E de novo é uma pesca fracassada, não conseguem nenhum peixe sequer. Passa a noite, vem a aurora e de repente Jesus aparece para eles na margem daquele lago de Tiberíades e dialoga com eles. Aquele horário que Jesus apareceu não tinha amanhecido bem ainda, então tinha aquela penumbra da aurora, não sabiam quem era aquele homem ali à beira do lago. Mas Jesus, sem se identificar, diz para eles: moços, vocês conseguiram pescar alguma coisa? E daí eles respondem: não conseguimos pescar nada. Então lança do outro lado a rede, vocês vão conseguir pescar. E eles fazem isso. E daí acontece aquela pesca milagrosa, e João reconhece que aquele homem que falava com eles era Jesus, e diz para Pedro: Pedro, é o Senhor. E Pedro se veste, porque estava nu, diz o Evangelho, se joga na água e vai até Jesus. Tem todo um simbolismo, um contexto bonito de cada realidade expressa, manifestada neste Evangelho. Mas eu quero ficar com alguns deles. Primeiro, o ambiente desta aparição é familiar. Todos eles são pescadores. Todos tiveram um encontro pessoal com Jesus pela primeira vez, num contexto também de pesca. De modo especial, Pedro, Simão, que se chama Pedro depois por Jesus, ele teve o seu encontro pessoal com Jesus
numa situação muito parecida com essa, na primeira vez, em uma noite também fracassada, frustrada de pesca, e Jesus disse para ele: lança a rede, vai um pouquinho mais profundo e lança a rede, e ele disse: pela força da tua palavra, então eu vou lançar, vou dar atenção à sua palavra e vou lançar a rede. E lança a rede e acontece a pesca milagrosa, da mesma maneira que de novo acontece no Evangelho de hoje, nesse acontecimento ali, da ressurreição, do ressuscitado entre eles. Mas quando eles chegam ali na margem do lago de Tiberíades, já tinha uma fogueirinha acesa, as brasas ali bem quentes, tinha uns pães e tinha peixe que o próprio Jesus preparou para eles. Não é uma refeição? É uma refeição, não é? E a refeição não expressa comunhão, familiaridade, intimidade. Vamos pensar nas refeições de domingo lá na tua casa com a tua família. Quando reúne toda a família à mesa, é um momento de intimidade, de encontro, de alegria, de refrigério, que renova o coração, que desperta os sentidos, porque todos os sentidos à mesa ficam aguçados ao mesmo tempo. A audição, porque a gente quer ouvir o que o outro está falando. É importante ouvir o que o outro está compartilhando no momento da refeição. A visão, porque a gente contempla os outros, um olha no olho do outro na hora da refeição, contempla a comida também, que vai ser alimento ali para a gente naquele momento. O olfato, o cheiro da comida que desperta o apetite. Mas o perfume também da comunhão, da intimidade entre nós ali. O paladar, quando a gente vai degustar a comida. Mas também outros sentidos. O afeto do coração, que é renovado no momento da intimidade. E a fé. Então é um momento completo, podemos dizer assim. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos expressa que o momento, o lugar, a ocasião mais sublime e mais nobre de encontrar-nos com o ressuscitado é também em uma mesa de refeição, que é a qual estamos agora, a Eucaristia. É na Eucaristia por excelência que nós encontramos o ressuscitado e nos deixamos encontrar por Ele, muito mais que nós somos alimentados por Ele e temos a vida renovada. É a terceira aparição, o Evangelho de hoje. Mas essa semana nós ouvimos o Evangelho de outras aparições. E uma delas, por sinal, foi com os 2 discípulos de Emaús, que estavam voltando para casa, e aconteceu exatamente o partir do pão. E naquele momento os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era quem? Aquele companheiro de viagem? Era Jesus. Era o próprio Senhor. De novo, um contexto de comunhão, de refeição, de mesa santa, de Eucaristia. Quando nos aproximamos com esse coração desejoso da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, acontece a aparição do ressuscitado. Ele aparece para nós. Ele fala ao nosso coração. Ele abrasa o nosso coração. Ele nos alimenta com o seu precioso corpo e sangue. É momento também de viver a alegria daqueles discípulos, daqueles que estão encontrando o ressuscitado ao longo dessa semana de oitavas da Páscoa. Tem um detalhe interessante do Evangelho de hoje. Diz o Evangelho de João que Pedro estava nu na barca. Quando ouviu falar que era Jesus, ele vestiu logo a roupa, o seu manto, se jogou na água e foi encontrar o Mestre. Qual o simbolismo? Qual o sentido desse estar nu? Será que estava muito quente aquela noite, então Pedro preferiu ficar sem roupa? Ou só com um shortinho curto? Não sei nem se tinha short naquela época, né? A vestimenta daquele tempo, mas diz que estava nu, quer dizer, não tinha roupa nele. Mas não é só a roupa de pano que João quer expressar. Significa que Pedro estava sentindo falta daquele Jesus também. Era uma ausência de um sentido pleno da sua vida, porque o mestre já não estava mais entre eles. Tanto que ele decide, vou pescar. Ele volta a pescar e os discípulos voltam com ele.
E Jesus os encontra justamente naquela ocasião em que estão pescando. E diz: traga algum peixe do que vocês pescaram, vamos compartilhar agora. Vamos viver esse momento de partilha bonita e de comunhão. Interessante que eles pescaram muitos peixes nessa pesca milagrosa. E Pedro, quando chega a barca pertinho da margem ali, tem uma força imensa, pega aquela rede com aquele monte de peixe, arrasta para fora do barco e coloca lá na areia. Daí nós vamos voltar também a pensar um pouquinho. O que Jesus disse para Pedro na primeira ocasião da pesca milagrosa? Disse a ele e disse a seu irmão André: vocês são pescadores, mas de agora em diante venham me seguir e farei de vocês pescadores de homens. Jesus aproveitou o dom, o talento, a experiência de vida, transformou-a para melhor. Agora eu quero que vocês sejam pescadores de homens, de almas. Tragam o conhecimento de vocês, tragam a paciência, a perseverança, porque para pescar tem que ter paciência, tem que ser perseverante para conseguir os frutos. Não é sempre que a pesca é bem sucedida. No outro dia, se não deu certo, tem que de novo renovar as forças e pescar, porque também, como não é fácil pescar peixe, você acha que é fácil pescar homens? É difícil, é muito difícil pescar homens. No entanto, Pedro experimenta o milagre da presença do ressuscitado. Bonito, porque ao final desse evangelho, se nós damos sequência na leitura, eu imagino que seja no dia de amanhã, vai acontecer aquele momento bonito que só está Pedro e Jesus. E Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ali acontece a bonita reconciliação do coração de Pedro com o coração de Jesus. Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E ali acontece a bonita reconciliação, porque não tem como não pensar nas 3 traições, nas 3 negações de Pedro, poucos dias antes, no contexto dramático do sofrimento do Senhor. Mas eles vão experimentar a graça de Deus. E para ligar o evangelho de hoje, a primeira leitura, que historicamente é posterior, o acontecimento é depois, Pedro vai pescar homens. E a pesca é também abundante. Quantos homens foram tocados pela graça de Deus a partir da pregação de Pedro? 5.000. Ele vai cumprir a sua missão de ser pescador de homens. E como o Espírito do ressuscitado fortaleceu o coração desse homem naquele dia, que ele pega aquela rede toda sozinho e consegue uma força fora do comum, ele vai ter uma força imensa também para lançar as redes e levar o nome de Jesus ressuscitado onde quer que ele esteja. Amados irmãos e irmãs, que assim seja conosco também. Você quer se encontrar com o ressuscitado? Vá à Santa Missa. Participe de coração da Eucaristia e ali estará diante de você o ressuscitado, que vive entre nós, que nos ama, que nos alimenta e nos impulsiona a sermos também pescadores, a anunciá-lo com coragem, onde quer que ele nos envie. E eu repito, não é fácil pescar peixe, não é fácil pescar homens. No entanto, com a fé e com a graça do ressuscitado, uma e outra realidade acontecem na nossa vida. Podemos passar uma noite sem pescar, sem conseguir nada. De manhã, com o ressuscitado, ele vem e floresce nossa vida. Podemos nos esforçar para evangelizar, aparentemente sem frutos, mas pela graça de Deus, os frutos são abundantes, porque é a força dele que age em nós. Amém? Então que Deus renove o nosso coração no dia de hoje, desperte-nos cada vez mais para viver essa beleza do encontro com o ressuscitado, que agorinha nós vamos receber na comunhão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.